Aqui temos o caminho de Resed, a Geburá, e o signo de Leão, né? Nosso papiro sagrado. Mais difícil do que matar um leão por dia é domar um leão por dia. Ao invés de lutar contra seus instintos, que tal conhecê-los e fazer com que se tornem aliados em sua batalha? Integração de luz e sombra é o caminho de evolução sempre. Olha que interessante, né? O leão... Bom, vamos olhar para a carta primeiro, né? Depois eu faço minhas elucubrações aqui. Nós temos aqui o arcano 8. Existem ressalvas, como vocês sabem, mas a gente vai falar sobre isso também depois. Mostrando uma mulher com um número 8, né? Na cabeça, né? Que é a Lemniscata ali, né? O número 8 deitado, né? E ela tá ali com um aspecto virginal, roupas brancas, né? Mulher pura, segurando a boca de um leão, né? Então, esse leão representa nossos instintos, nosso lado mais instintivo, mais animalesco, né? E essa mulher representa o nosso lado mais paciente, mais harmonioso e tudo mais, tá? Então, essa imagem por si só já dá para entender como a integração da luz e sombra, né? Ou seja, a mulher sendo a luz e o leão sendo a sombra, né? E perceba que não existe uma exclusão do leão. Não existe uma negação do leão. Não existe sequer uma batalha contra o leão. Existe uma condução, uma integração, né? E é isso que essa carta quer nos dizer, tá? Essa Lemniscata acima, ela mostra essa conexão com o divino e também mostra que essa batalha, no bom sentido, porque não é uma batalha de soco, né? Mas é uma batalha interna, né? É uma batalha eterna. É uma coisa que se repete para sempre. E também nós temos aqui nessa Lemniscata uma questão muito legal, que é da morte e da vida, né? Ou seja, isso se dá tanto no plano físico quanto espiritual. Por isso que é uma batalha de fato eterna, né? Temos aqui, quer ver? Ó, deixa eu pegar para vocês. Aqui, até que tá mais ou menos, tá? Então aqui existe uma Lemniscata, né? Vocês podem ver no centro da imagem. Ou seja, aqui temos o ciclo da vida, a pessoa vai vivendo, envelhecendo e tal, e entra nessa Lemniscata, e aqui ela renasce. Tá? E esse ponto de transição é justamente a morte e o renascimento, né, entre eles, né? E esse ciclo se repete para sempre, tá bom? Então, é nesse viés também que é mostrado aqui, né? Essa Lemniscata, mostrando que o trabalho acontece dos dois lados, tá? Interessante essa parada também, né? Bom, então vamos tentar entender. Essa é uma carta que fala sobre resistência. Engraçado, né? Ela chama força, né? Mas eu nem coloquei a palavra força aqui, porque não quero que passe a ideia de você forçar algo. Na verdade, fala muito mais sobre você resistir a algo. Então, por exemplo, quando o seu impulso vem, para você não precisa lutar contra ele ou negar ele, você precisa resistir a ele para que ele se integre a você. Essa questão da integração é um pouco complicada de entender, mas, por exemplo, tem uma história bem legal sobre isso, que é o Hércules contra o Leão de Nemeia, né? Na verdade, acho que até tem representação dessa carta na batalha do Hércules contra o Leão de Nemeia, que é um dos 12 trabalhos que ele fez. O que ele fez quando ele derrotou o Leão de Nemeia? Ele vestiu o casaco do leão. Ou seja, aquela essência do leão ajuda ele a partir de agora. Depois que a treta é resolvida, que a luta é resolvida, né? Porque convenhamos, também não dá para domar os instintos só na paz e amor, tá? Geralmente o comecinho é um pouquinho mais difícil. Essa carta aqui tá mostrando um lugar mais tranquilo, né? Onde essa força já foi domada. Mas a princípio pode ser um pouco complicado, né? Por exemplo, você vai fazer um ritual de ayahuasca lá, né? Você vê a pessoa toda zen, nossa, ela conseguiu compreender a própria sombra e tal. Vai você pela primeira vez ali sem preparo para você ver que guerra que é, né? Você vai tomar cada pancada ali até se aprender, até você se conhecer, tá? Então, assim, essa carta, né? Assim como todas as cartas, geralmente mostra um aspecto mais evoluído, né? Enfim. Mas ela fala muito sobre isso, né? Sobre você integrar os seus instintos e resistir aos seus instintos. Mais uma vez, como eu falei também ali no carro, né? Não ser tomado por esses instintos. Não deixar que esse leão assuma a direção do seu carro, tá? Tem um youtuber muito bom que se chama Ludo Viajante, tá? E ele não fala de tarô não, tá? Mas para mim tem tudo a ver com a carta da força quando ele fala do Tobias. Ele fala que tem um macaco chamado Tobias e todo mundo tem um Tobias dentro da cabeça. O Tobias quer o quê? Quer comer, transar e é isso. Ele não tem ética, ele não tem moral, ele não tem nada. O que seria esse Tobias, na verdade, em termos da psicologia? Seria nossa id, que é o nosso lado mais instintivo, nosso lado mais primitivo. Autocontrole, tá? Porque se existe essa batalha interna, se existe esses dois polos, você precisa
ter esse autocontrole para tomar as melhores decisões, concorda? Se você não tiver autocontrole, você vai ser levado, guiado pelos seus instintos, tá? Então, quando a carta da força surge, muitas vezes ela vai falar isso pro consulente, né? Pra mim, acontece bastante, tá, gente? A carta da força aparece e fala, olha, cuidado, resista às tentações, né? Pense certinho, porque se você for no impulso, você vai acabar se dando mal. Essa é uma carta que fala, segura a boca do leão. Mas uma amiga minha taróloga falou um termo uma vez que eu nunca mais esqueci, tá, gente? Desculpa o termo, mas ela falava, segura o fogo no rabo, né? Essa é a carta do segura o fogo no rabo. Porque, cara, o seu leão tá ali gritando, o seu instinto. Eu quero isso, não tô nem aí, não quero saber de consequência. Você vai lá e toma. Calma, tio, quietinho, quietinho, tá? É segurar esse fogo. Afirmação nas oitavas mais positivas, ou seja, você reafirma internamente aquilo que é de sua índole, né? Você não se deixa levar por esse outro lado seu e você faz uma autoafirmação muitas vezes, né? Sobre aquilo que você se propõe a fazer. Nas oitavas negativas, agressão, ou seja, você não consegue lidar com aquilo e tem que, não sabendo domar o leão, você tem que batalhar contra o leão. E aí vira uma questão muito difícil. Aí entra a questão de pessoas, por exemplo, que julgam os outros porque vê a sombra dele nos outros. Sabe aquela questão do cara que condena homossexualismo, por exemplo, e na verdade é gay enrustido, né? Que é muito comum. Por quê? Não integrou a própria sombra. Nem a sombra é isso, mas pro cara é. Então, se ele não fez aquele trabalho interno, ele vai repreender quando ele vê alguém fazendo, alguém trabalhando aquela energia. Então o cara não aceita. Aí isso sim é agressão, tá? Poder interior, tá? É uma carta que fortalece o seu sentimento de poder interior. É uma carta de empoderamento, muitas vezes, assim como a Imperatriz, tá? E também é uma carta mais feminina, né? Então ela tem alguma ligação, assim, bem legal com a Imperatriz também. Desafios, tá? Muitas vezes a força também vem mostrar que vão haver desafios. Muitas vezes desafios ligados a tentações, tá? Você vai ser tentada, você vai ser coagida a agir de uma forma que não condiz com a sua índole, com a sua ética e tudo mais. Tá? Muitas vezes a força fala sobre isso, né? Muitas vezes a gente esquece desse lado, a gente vê só o lado bonitinho da força, né? Mas muitas vezes é uma cartinha ardilosa. Mas não é que a força em si vai mostrar esse aspecto, mas ela vai te prevenir, ela vai te alertar, porque a situação está propensa, né, a te levar para essa batalha interna. Então, se ela está propensa a te levar a isso, é porque vão haver empecilhos, vão haver tentações, certo? Mas pode simbolizar outros tipos de desafios também, tá? Qualquer desafio que você precise de resistência, que você precise acessar o seu poder interior, que você precise ter força. E muitas vezes não é força bruta, mas é força de ter jeito, sabe? Aquela coisa de você saber administrar a situação, saber ter jogo de cintura, saber ter, enfim, saber fluir com aquela situação, né? Tesão uma carta de tesão, uma carta de alta libido, tá? A gente vai ver isso no tarô de Thoth também. Então, né, já que estamos falando sobre essa integração do seu lado mais instintivo, naturalmente ela está associada com alta libido, né? Muitas vezes isso sai no tempo de Afrodite, por exemplo, ou outros métodos amorosos, né? A pessoa pergunta como é que a pessoa está em relação a mim e tal. Sai a força, já sabe, né? É diferente do diabo. Mais uma vez, o diabo tem uma questão mais perversa ali, nessa questão do tesão, tá? Agora, a força, ela tem aquele tesão mais contido, né? Menos exposto, sabe? Menos... enfim, tá floreando ainda o negócio, parece, né? Agressividade, acho que eu coloquei errado, porque eu já coloquei agressão aqui, então é a mesma coisa, tá? Instinto, nós falamos bastante sobre isso, então pode pedir um olhar para os seus instintos, tá? Ele pode te questionar por que você está lutando contra seus instintos, ou por que você está negando seus instintos, se você pode usar eles a seu favor, tá? Uma luta, geralmente uma luta interna, tá? E intensidade também de maneira geral. Sai muito isso também nas minhas leituras, né? Uma pessoa muito intensa, muitas vezes, que tenta se controlar, mas que nem sempre consegue, né? É retratada aqui vibrando o arcano da força. Vamos lembrar, assim, geralmente, nas oitavas mais altas da força, é alguém que consegue se controlar, que consegue manter a boca do leão fechada. Mas isso não quer dizer que dentro dela pode estar acontecendo um turbilhão de coisas. Ela pode estar lidando internamente com infinitas coisas, mas ela consegue se controlar externamente. Então pode ser uma intensidade mascarada. Nos arcanos antigos, a gente não tinha esse leão, né? Nós tínhamos uma coluna, era sempre uma mulher com uma coluna, sabe? Um pilar, assim, né? Por vezes quebrado e tal. Porque ele falava mais do que força, fala sobre resistência, né? Então o pilar era aquela coisa que era firme, né? E tinha alguns pilares quebrados, desenhados, né?